Boa noite, irmãos. Uma alegria poder voltar a nos reunir, né? Mesmo que assim, um pouquinho afastado uns dos outros, né? Ainda, mas com grande alegria podermos chegar aqui nesse lugar que o Senhor nos deu. E 4 meses, né? Quase. E se vocês forem como eu, sentiram falta demais. E hoje nós temos muito que agradecer. Vamos curvar as nossas cabeças. Vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor por essa oportunidade que Ele nos deu. Que o nome do Senhor seja glorificado nessa noite. Que tudo possa sair conforme a sua vontade, da forma como Ele planejou, para que fosse feito. Enquanto nós temos o prelúdio, vamos então render graças ao Senhor, orando. Em seguida, o irmão Blay vai quebrar o silêncio, dando continuidade com o culto. Alô? Boa noite, irmãos. Graças a Deus por mais essa oportunidade. Agradecemos ao Deus porque Ele nos guardou durante todo esse período. E louvamos o seu nome por isso. Vamos abrir nossas Bíblias para Isaías. Isaías 55. Isaías 55, a partir do versículo 8. Isaías 55, a partir do versículo 8, nos diz: Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Amém? Vamos orar mais uma vez, agradecendo ao Senhor pela sua palavra. Oremos. Maravilhoso e amado Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos concedeu, ó Pai, essa oportunidade de estarmos aqui nesta noite, Senhor. Agradecemos, ó Pai, o teu cuidado nas nossas vidas, a tua proteção, ó Pai, durante todo esse período. Agradecemos, ó Pai, porque o Senhor não nos abandona. Isso tem se mostrado fiel, ó Pai, para cada um de nós. Abençoe, ó Pai, cada irmão dessa igreja. Abençoe, ó Pai, os irmãos que não puderam vir, ó Pai, ou ainda estão temerosos.
seja com cada um deles, os abençoe e que logo mais, ó Pai, dentro da Tua vontade, possamos, ó Pai, nos reunirmos novamente como igreja, sem mais todo esse empecilho. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, que possamos, ó Pai, descansar nela, sabendo, ó Pai, que o Senhor está acima de nós, que o Senhor, ó Pai, sabe, ó Pai, todas as coisas, que possamos, ó Pai, confiar no Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem nos feito. Muito obrigado, ó Pai, pelo Teu cuidado nas nossas vidas. Perdoa, Pai, nossas falhas. Perdoa, Pai, se tivemos muito medo, ó Pai, se não confiamos adequadamente no Senhor. Mas seja com nossos corações, ó Pai, nos dando tranquilidade e paz, para que possamos, ó Pai, aos poucos retornando para a nossa rotina, de forma que nossa vida venha louvar o Teu nome. Muito obrigado, ó Pai, pelo que o Senhor tem nos feito. Em nome do Santo Teu Filho Jesus eu agradeço, Senhor. Amém. Vamos louvar o nosso Deus. Convido os irmãos aí, direção do louvor. Vamos ficar de pé? Vamos louvar o Senhor. Venha adorar. Venha adorar. Adoraremos o Salvador. Venha adorar o Senhor. Força e poder, luz e prazer. Venha adorar, adore a Deus. Maravilhoso e grande é. Venha adorar o Senhor.
ainda em louvor ao nosso Deus, vamos louvar o Senhor com o hino do cantor cristão, hino 382. Vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus mais uma vez por esse período. Deus, Ele protegeu a sua igreja diante dessa pandemia. Eu convido a minha esposa que possa orar, agradecendo pela proteção que Deus nos deu, toda a nossa igreja, possamos estar agradecidos ao Senhor, porque diante de tanta ansiedade, tanto sofrimento, Deus Ele tem nos guardado. Agora.
Amém. Uma coisa que foi muito falada no começo da pandemia é que após esse período o mundo não seria mais o mesmo, que as pessoas elas seriam mais solidárias, se importariam um pouco mais com as outras. E no começo, no meio do desespero, a gente podia observar que as pessoas realmente estavam assim. Mas basta uma rápida olhada na internet para você ver que no fim as coisas elas não mudam muito. E eu gostaria de pedir uma oração nesse momento. Vou pedir ao nosso irmão Berg que ore, que como igreja, como pessoas que têm um testemunho, têm uma vida com Deus, que realmente possamos mostrar essa diferença, que possamos amar mais, julgar menos nossos irmãos e sermos uma igreja melhor. Após tudo o que passamos e vemos como Deus ele tem nos abençoado. Oremos. Amém. Eu vou pedir mais uma oração. Pedir ao irmão Edilson que ore. Pedindo pelas nossas igrejas. Pedindo pelos nossos irmãos que ainda estão com medo, que não querem se reunir nesse momento. E como eu falei, que nosso coração não seja de julgamento, mas que venhamos a nos preocupar com eles e a orar por eles. Pedir que Deus conforte seus corações. Pedir pelos nossos planos aí para o restante desse ano. Ainda não sabemos ainda como será tudo isso, mas que Deus nos ajude, nos abençoe, fortaleça nossas igrejas. Oremos. Amém, Senhor. Vamos continuar louvando nosso Deus? Vamos ficar de pé mais uma vez. Eis-me aqui.
feito para o meu próprio prazer. Tenho andado à procura do meu próprio bem viver, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim, e ao qual sem hesitar eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como da primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. O chamado que um dia tu fizeste a mim, e a qual sem hesitar eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como da primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Para o teu querer em mim realizar. Amém? Nossa glória é Jesus conhecer. Não aguardo
seus feitos, mas por Ele conhecer. O seu conhecimento é sublime. Verás, Cristo me conquistou, Ele me satisfaz. Tudo é perda pra mim, por amor a Jesus. Este mundo rejeito, enfim. Deixo tudo pra trás, para o alvo correr. Nossa glória é Jesus conhecer. Nossa glória é Jesus conhecer. Nossa glória é Jesus conhecer. Amém? Vamos também nessa noite louvarmos ao nosso Deus com nossos dízimos e ofertas. Temos que agradecer ao Senhor também nesse tempo, né, o suprimento da obra do Senhor, por parte dos irmãos, mantendo aí fiéis, né, no que diz respeito ao sustento financeiro da obra do Senhor aqui nesse lugar. Vou pedir ao irmão Luciano que possa então fazer o recolhimento. Nós vamos cantar Meu Prazer. Espírito, liberdade, te adoramos, te adoramos. Espírito, liberdade, te adoramos. Te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nossa
agradecer ao Senhor pelos dízimos e ofertas. Irmão Luciano. Amém. Irmãos, para sentar? Vamos nos preparar agora para sermos abençoados com a palavra do nosso Deus. Eu passo a palavra ao nosso pastor, que terá a mensagem esta noite. Muito bem, meus queridos irmãos, nós vamos começar uma nova série. Pedi o Mateus para botar aqui, está aberto aqui no PowerPoint, só para que os irmãos possam aí acompanhar. Vamos ver uma carta de Paulo, bem pequenininha, mas que tem e traz grandes lições para as nossas vidas. Me refiro aí à carta de Paulo a Filemon. Nós vamos abrir, ler, e nessa introdução vamos então falar algumas coisas, né? Vamos então abrir para lá, vamos abrir para a carta de Paulo a Filemon. Tenha cuidado, que ela é tão pequena que pode ser que você não consiga encontrar. Mas ela fica entre Tito e Hebreus. Para ajudar melhor ainda, fica depois de Gênesis e antes de Apocalipse. Nos diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e à irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e à igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações.
estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo, em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém? Vamos então curvar as nossas cabeças e vamos orar. Pai Santo, Pai querido, nós te agradecemos pelo imenso privilégio que o Senhor nos concedeu nesta noite, de podermos, ó Pai, voltar a reunirmos no templo. Obrigado, ó Pai, por essa grande oportunidade. Nos ajuda, Pai, a aproveitá-la e poder, ó Pai, zelar e nos alegrar com ela. Pai Santo, sê com os teus servos nesse instante reunidos, as demais congregações, inclusive, ó Pai, os irmãos lá de Jardim, Baturité, que também, ó Pai, voltaram a se reunir nesta noite, com o intuito, ó Pai, de glorificar e engrandecer o teu nome, que o Senhor possa ser com eles, ó Pai, ali também conosco aqui, dando-nos, ó Pai, sabedoria como um corpo, para que possamos, ó Pai, juntos, cooperarmos para a edificação, ó Pai, do corpo, o crescimento mútuo, ó Pai, da tua igreja. Dá sabedoria aos teus servos, para que assim, ó Deus, possam proceder de acordo com a tua vontade. Seu Pai, conosco nesse instante, abra a nossa mente, os nossos corações, para que a tua palavra possa ir de encontro, ó Pai, a eles. E assim, ó Pai, fazer diferença, ó Pai, em nossas vidas. Nos moldar, ó Pai, segundo a tua vontade. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos deu essa oportunidade, que há tempos, ó Pai, vimos orando para que o Senhor nos concedesse. E enfim, ó Pai, chegou o dia que o Senhor, ó Pai, nos restituiu a comunhão, de podermos, ó Pai, estar com os irmãos, mesmo que ainda um pouco afastados em corpo, mas sempre unidos, ó Pai, em um só espírito, em um só propósito, que é a glória do Senhor em tudo aquilo que nós fazemos. Recebe, ó Pai, esse culto, recebe a nossa adoração, que o teu nome seja glorificado por nosso intermédio, pois é em nome de Jesus que nós oramos a ti, agradecidos por tudo. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, 2020 é o ano que não terminará. Se nós formos daqui a 10, 20 anos, e Deus nos conceder a graça de vivermos até lá, o ano de 2020 com certeza ainda será lembrado por tudo aquilo que aconteceu nesse ano. Então 2020 ele entrará de fato para a história, como o ano que não terminou, né? Então as feridas que foram abertas nesse ano de 2020, nesse período,
serão por muitos anos ainda, né, sentidas em todos os níveis, né, todos os níveis, seja ele aí pessoal ou econômico e também no nível social. Né? Então, nós vamos ouvir sobre isso e ver ainda as consequências disso por muito tempo. Né? Então, dificilmente nós esqueceremos, né, daquilo que aconteceu e gerações futuras ainda atestarão. 2020 marcou profundamente a história do século 21. Né? Quem viver, verá, né, para ver como de fato vai ser assim. Então, a pandemia do novo coronavírus, né, aquilo que tem acontecido aí no mundo todo, causando tristeza, né, pela mais de 150 de milhares de vítimas, né, que já tem feito aí, impondo medo nas pessoas, gerando crise econômica, provocando desarranjos sociais, com certeza vai ficar aí para sempre na memória daqueles que estão e ainda, né, atravessando aí esse temporal. Então, sem contar também, meus queridos irmãos, com os conflitos familiares, né, tudo cresceu, tudo aumentou, a violência aumentou, né, até mesmo o convívio nos lares tem ficado difícil, né, pois o marido e a mulher teve que aprender de novo a conviver os dois juntos, porque há muito se tinha perdido, né, aí aquela cultura de viver, né, os dois ali debaixo de um só teto. E aqueles que passavam um dia trabalhando, então, tiveram que ficar sob o mesmo teto por muito tempo, e aí vieram os conflitos também. Então, conflitos familiares irreparáveis, que o isolamento, né, ou seja, a quarentena que não acaba mais, né, toda semana é renovada, né, aí o decreto de isolamento social, desencadeou em outros tantos milhares de pessoas espalhadas aí pelo mundo. Então, ocorre, meus queridos irmãos, que ao determinar que todos se confinassem, né, para que então desacelerasse ou contesse o avanço da doença, impedindo então o colapso, né, do sistema de saúde, criou-se outras doenças igualmente letais. Né? Então, enquanto se preveniu uma, criou-se várias outras doenças também, né, igualmente letais como o coronavírus. Então, forçadas a conviver sem o ritmo e as distrações da vida normal, né, aí entre aspas, não foram e não estão sendo poucos os casos de discussões, brigas, violência, estupros e separações nos lares e famílias, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro. Né? Então, será que essas fraturas um dia serão saradas? Será que um dia isso de fato vai curar? Né? Será que as doenças mentais, elas aumentaram e elas seguem impressionando pelos números? Né? Serão contidas ou curadas em algum momento? Doenças da alma, como nós falamos aí na série Os Combates da Alma, né? Que tem de fato pego milhares e milhares de pessoas e tem feito refém. Então, a depressão, né, o medo, o pânico, a ansiedade e tantas outras coisas que nós abordamos aí, né, infelizmente, o YouTube, ele denuncia, né? Porque a gente sabe quantas pessoas visualizaram, né? Então, para que conte como visualização, precisa abrir o vídeo, mesmo que você não assista. Então, contando pelas visualizações e ainda por aqueles que só clicaram lá e não assistiram, né, a gente vê como as pessoas elas estão interessadas mesmo em Deus nesses dias, né? Principalmente os crentes, né, que deveriam estar ainda mais apegados. Mas a nossa parte foi feita. Né? Então, meus queridos irmãos, outra coisa que está deixando cicatriz profunda nesse período é o aumento do consumo de álcool e drogas como forma de escape desse caos. Né? Interessante. Será que algum dia, né, será esse quadro revertido, né? E aí você olha para tudo isso e paralelo a isso tudo, algo mais está acontecendo lá fora. Mas não é tão lá fora assim não, viu? A sociedade ela está efervescente e não é somente aqui no Brasil. O mundo parece mais uma vez ter se dividido entre direita e esquerda. Mais uma vez parece que o mundo só tem dois lados. Ou você é de um lado ou você é do outro. Automaticamente
né? Ou você está na direita ou você está na esquerda. Então, infelizmente, parece que o mundo, mais uma vez, né, se dividiu entre direita e esquerda. Então, todos estão exaltados, dos familiares nos grupos de WhatsApp, que brigam por política e não voltam mais a conversar, né, aos manifestantes nas ruas, que quebram tudo e xingam todos sem o menor pudor, e ainda passando pelas baixarias das redes sociais, chegando até os líderes supremos da nação, em todos os poderes, sem exceção, em todos os poderes, né, com os seus surtos e momentos de explosão. A situação, de fato, ela é lamentável, posto que agora não é apenas o medo da Covid-19 e de suas consequências que aperta o coração das pessoas. Não é somente, então, o coronavírus que está, nesse momento, apertando o coração das pessoas. Estão todos com medo de perder, além de saúde ou emprego, perder também as liberdades. Não é verdade? Não é o medo de agora, não é perder as liberdades? É. E cada dia que passa vai surgindo uma coisa diferente. Todos se dizem pela democracia e pela liberdade de expressão, tanto um lado como o outro, né? E os destros e os canhotos, né? Tanto faz, né? Os destros e os canhotos da política, mas as palavras e as práticas de ambos, os extremos, revelam a mesma disposição exaltada, né, e violenta de fazer alguma coisa para garantir a liberdade. Então, o ambiente, se você notou, eu acredito que vocês são antenados e acompanharam, o ambiente ficou ainda mais tempestuoso a partir da noite de segunda-feira, 25 de maio. Alguém sabe o que foi que aconteceu nesse dia? Quando o George Floyd, né, um negro de 46 anos, morreu algemado e com o pescoço ali, né, prensado no chão pelo joelho de um policial branco ali no estado de Minnesota, nos Estados Unidos. Aí acendeu agora um protesto, né, contra o racismo no mundo inteiro. Só que quando você foi ver, não tinha nada de defesa de negro. Era outra coisa totalmente diferente. Aproveitaram-se o momento. Então percebam aí que os ânimos, né, o ambiente ficou ainda mais tempestuoso depois desse momento. Então, as imagens e a voz estremecida de Floyd, né, eu não consigo respirar, aqui traduzindo para o português, foram registrados por uma pessoa que ia passando ali naquele momento. O vídeo viralizou na internet e a cena chocantemente desprezível desencadeou protestos pelo mundo todo, não apenas nos Estados Unidos. Então, inflamados pela morte de Floyd, ativistas trouxeram então para os protestos os casos também indecorosos das mortes de outros 2 negros, né, de novo causadas por policiais brancos, lá em 2014, né, Eric Garner e Michael Brown, né. O grito dos protestos se traduziu em uma frase. O irmão Edilson faria aqui a frase lá em inglês, né? Mas como eu não sou do inglês, eu digo em português: vidas negras importam. Então o protesto foi esse agora. Então, todas essas feridas abertas, percebam, seja a pandemia, pelos desgovernos, pelas ideologias, né, pela violência, pelo abuso de autoridade ou pelo racismo, certamente farão com que 2020 não termine tão cedo. Então, como nós sararemos essas feridas? Como sararemos essas feridas? O que nós podemos dizer, meus queridos irmãos, olhando para tudo isso que eu citei, é que precisamos de mudança. Nós precisamos de mudança. Né? A questão é ainda mais séria e não vem de hoje. Veja então como o mundo ele precisa de fato de mudança e mudança profunda. Ou seja, que certamente não serão promovidas pelas armas, né, das ideologias dos ativistas e nem tampouco, né, por tantas outras ações, mesmo
que muito bem intencionadas. Não vai ser assim. Considere por um instante algumas das barbaridades, dos crimes contra a vida que ninguém, mas ninguém mesmo destaca nas manchetes ou dá qualquer visibilidade, mas que são igualmente repulsivos. Afinal, não são apenas vidas negras que importam. Todas as vidas, todas, negras, brancas, pardas e todas as outras, de fato, importam. Uma vida é uma vida. Então, pegue aqui, por exemplo, 260 milhões de cristãos. Nós estamos falando de minorias, viu? 260 milhões de cristãos vivem atualmente espalhados em 50 países, onde mais se persegue por causa da fé em Cristo. Em alguns desses lugares, acredito que vocês acompanham, não pelos telejornais, porque não passa. Se você não for buscar informação sobre isso, dificilmente você vai achar nas grandes mídias, né? 260 milhões de cristãos vivem atualmente em 50 países, onde mais se persegue por causa da fé em Cristo. Em alguns desses lugares, especialmente no Oriente Médio, a perseguição ela chega a números próximos de genocídio. É isso mesmo. Os números chegam próximo a números de genocídio. Mas aí eu pergunto, você já ouviu a mídia falar em cristofobia? Já ouviram? Claro que não. Então, vidas cristãs não importam? Será que não importam? Vidas cristãs não importam? Negros cristãos não importam? O jornal inglês The Guardian, em maio de 2019, publicou ali um relatório que documentou algo esclarecedor e que não me recordo de ter sido veiculado nas mídias brasileiras, pelo menos não na grande mídia. Diz lá o relatório do The Guardian: milhões de cristãos na região, ou seja, no Oriente Médio, além de serem discriminados, o que é corriqueiro, foram arrancados de suas casas e muitos foram mortos, sequestrados e presos. Destaca-se aqui a discriminação no sudeste da Ásia, na África subsaariana e também no leste da Ásia, né? A China, por exemplo. E frequentemente motivado pelo autoritarismo do Estado. Agora, esse relatório trouxe um fato interessante. A verdade inconveniente, conclui ali o relatório, é que a esmagadora maioria, ou seja, 80% dos crentes religiosos perseguidos são cristãos. Ou seja, uma minoria perseguida, brutalmente perseguida, brancos, negros e pardos, com os quais o mundo parece não se importar. Parece que não vale nada a vida dos cristãos nesses lugares. Tem aqui a fonte, depois, se você quiser, eu lhe dou, para você ir lá e ver o relatório na íntegra, né? Só você entrar lá no site do The Guardian. O mesmo jornal, em junho, no mês seguinte, publicou que na China estão fechando igrejas. Vocês viram, né? Algumas igrejas foram derrubadas. Já avançou esse processo. Aqui, né, quando foi publicada essa matéria, a China começava então, né, a fechar as igrejas. Depois a China começou a demolir as igrejas. E agora a China oferece recompensa para quem entrega igrejas domésticas. Grupos que se reúnem nos lares. Então já avançou bastante. Mas lá naquele dia, o The Guardian publicou: na China estão fechando igrejas, prendendo pastores e até reescrevendo as escrituras, né? O The Guardian noticiou que o Partido Comunista da China está intensificando a perseguição religiosa à medida que a popularidade do cristianismo cresce.
uma nova tradução da Bíblia, promovida pelo Estado, estabelecerá o entendimento correto do texto sagrado. Imagina como é que vai ser a Bíblia, né? Feita pelo Estado chinês. Pense. Então, meus queridos irmãos, não é apenas a vida de cristãos que parece não ter importância. Vida de crianças não nascidas também parece não ter qualquer valor. Há quanto tempo se luta aqui pelo aborto no Brasil? Na calada da noite aí foi permitido agora, né? Recentemente, o aborto até 22 semanas, se não me engano. De todo jeito, parece que vidas não têm valor algum. Vida de crianças não nascidas também parece não ter qualquer valor. Segundo a OMS, que a gente não sabe mais se confia ou não, porque toda hora muda de ideia sobre muitas coisas, mas segundo a OMS, todos os anos no mundo, há cerca de 40 a 50 milhões de abortos. Ou seja, aproximadamente 125 mil abortos por dia. É pouco? 125 mil abortos por dia. Os números deste ano deverão ser ainda maiores, segundo a OMS, uma vez que em diversos países liberaram a prática do aborto por causa da Covid-19. Afinal, quem se importa com a vida de crianças não nascidas? Parece que ninguém se importa. E a vida das mulheres negras lá da Nigéria? Quem se importa com aquelas mulheres da Nigéria? A BBC News, no Brasil, divulgou em outubro de 2019 uma matéria estarrecedora, narrando ali a indecente história das desumanas fábricas de bebês. Alguém ouviu falar sobre isso? Como é que acontece? Lá na Nigéria, as mulheres que engravidam, elas são sequestradas, elas são engravidadas e os filhos delas são vendidos. Fábrica de bebês na Nigéria, que engravidam mulheres sequestradas para vender seus filhos. A matéria diz assim, ó: na operação mais recente contra o tráfico de seres humanos na Nigéria, a polícia libertou 19 mulheres e 4 bebês que eram mantidos em cativeiro, no que eles chamam de fábrica de bebês, em Lagos, a maior cidade do país africano. De acordo com as autoridades, essas mulheres foram enganadas, prometeram emprego para elas, e elas, com o objetivo ali de ir para trabalhar, acabaram sendo sequestradas e engravidaram para depois terem seus bebês vendidos. A polícia afirma que as crianças seriam traficadas, mas ainda não está claro quem são ou de onde são seus potenciais compradores. O fato é que as meninas seriam vendidas por $830. Cada menina que nascesse seria vendida por $830 e os meninos por $1.400. Cadê o movimento feminista, né, para defender aí as meninas ser mais cara, né? BBC News publicou. Tráfico de seres humanos, sequestros, estupros, escravização sexual são comuns naquela região. Para se ter uma ideia, irmãos, na Nigéria, 48 mulheres são estupradas a cada hora. 48 mulheres são estupradas a cada hora. A cada hora. Vocês acham mesmo que a Covid-19 parou com tudo isso? Será que essas coisas deixaram de acontecer no mundo inteiro por causa da pandemia do coronavírus? Só porque ninguém está noticiando, isso deixou de acontecer? Não. Claro que não. Por detrás dessa cortina da pandemia, todas essas maldades e muitas outras continuam sendo praticadas, não tenha dúvida disso. O que dizer aqui do nosso estado, né? O Ceará é campeão de coisa ruim, né?
Meus irmãos, nós poderíamos aqui prosseguir, mas o tempo não nos permite. Passar o tempo todo mostrando tudo isso. Mas o tempo é curto. Mas está claro, meus queridos, e tão cristalino, nós vivemos em um mundo contaminado pela injustiça, um mundo massacrado pela dor. Se nós contemplarmos o bastante os vídeos ou as imagens, se pararmos para ler, para considerar com seriedade sobre o estado da sociedade ao nosso redor, nós sentiremos profundamente o corte e a dor da maldade, do erro, da injustiça que impedem ou que imperam aí em todas as forças, né, ou com todas as forças no mundo ao nosso redor. Então nós vivemos de fato em um mundo caído no pecado. Então em 2020, essas verdades parecem ter ficado estampadas de forma ainda mais aparente. Então, políticos tratando a pandemia de maneira politizada, de um lado e de outro ideologizados, né? Ao extremo, muitas vezes. A mídia tocando terror e a perversidade de forma geral correndo à solta. Então, voltando ao que eu disse no começo, o mundo precisa de mudança. De uma mudança profunda, uma mudança poderosa e que certamente não virá do ativismo político e ideológico, mesmo que encabeçado por cristãos. Não vai vir. Mesmo que encabeçado por cristãos. De todas as mudanças que o mundo precisa. Nessa série de mensagens que nós estamos começando hoje, na carta de Paulo a Filemon, o meu desejo, meus queridos irmãos, nessas mensagens, que não serão muitas, mas o meu desejo é destacar a mudança do coração, que se traduzirá, dentre outros, na forma como nós tratamos as pessoas. Então eu quero que você preste bastante atenção, porque tudo que nós vamos falar a partir de agora e nas próximas mensagens vai ser com o propósito de destacar a mudança do coração, que vai se traduzir, dentre outros, na forma como nós tratamos as pessoas. Por exemplo, a forma como nós tratamos quem nos persegue, a forma como nós tratamos quem nos fere, quem nos magoa ou machuca, a forma como nós tratamos quem nos trai ou nos defrauda, a forma como nós tratamos quem pensa diferente de nós, a forma como nós tratamos quem tem outra visão política, outra religião, outra cor de pele, ou nacionalidade, outra posição social, outro nível cultural. Como é que nós tratamos uma pessoa que tem outro patamar econômico? A forma como nós tratamos aqueles que nos governam ou desgovernam, porque o que não falta hoje é mau exemplo de crente com relação a isso. É péssimo o testemunho de muitos crentes. Só causa escândalo, porque afrontam a Deus na sua palavra, naquilo que Ele diz que nós deveríamos fazer com relação a todas essas pessoas aqui. A forma como nós deveríamos agir, nos comportar, falar, tratar cada uma dessas pessoas que eu citei. E o que é que nós temos visto, como eu disse agora há pouco? Parece, infelizmente, que mais uma vez o mundo está dividido em dois lados. Só existe destros e canhotos. Ninguém pode pensar diferente mais, porque ou vai ser encaixado num lado, ou vai ser encaixado no outro. Meus queridos, a forma como nós tratamos autoridades também vai ser vista. Enfim, tudo se traduz em a forma como nós tratamos uns aos outros. Isso porque a carta de Paulo a Filemon tem como mensagem
a forma como nós devemos tratar uns aos outros, especialmente aqueles que pecam ou pecaram contra nós. É um exemplo excelente para que nós possamos seguir e aprender nessa carta. Agora, é preciso que se reforce que o cristianismo, a mensagem do cristianismo, não se resume a posturas, costumes ou políticas públicas. O cristianismo, ele não se concentra em definições de certo e de errado. A mensagem do cristianismo não é o moralismo. Tem que ter cuidado com isso. A mensagem do cristianismo não é o moralismo. O cristianismo é sobre corações transformados, que se comprovam por práticas piedosas. O alvo do cristianismo, ouça bem, não é principalmente ou primordialmente o comportamento, mas o coração. Em outras palavras, alguém que teve o coração transformado pela graça de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo, promovida pelo poder do Espírito Santo, agirá pelo mesmo Espírito de forma piedosa, inclusive na maneira de tratar as outras pessoas. Vamos lá. Gálatas 5. Gálatas 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, a mensagem do cristianismo, portanto, é Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios 2:2. A mensagem do cristianismo, portanto, é Jesus Cristo e este crucificado. No discipulado que nós oferecemos aqui aos candidatos ao batismo, nós aprendemos que um cristão é alguém que antes e acima de tudo foi perdoado de seu pecado e reconciliado com Deus, o Pai, por meio de Jesus Cristo. E isso acontece quando a pessoa, levada pelo Espírito Santo, arrepende-se de seus pecados e coloca a sua fé na vida perfeita, na morte substitutiva e na ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Cristo satisfez a ira de Deus e o cristão é agora declarado justo diante dele, chamado a uma vida de retidão, plena de esperança, ou plena da esperança de um dia estar diante da majestade de Deus no céu. Então, essa, portanto, é a mensagem central do cristianismo. Mas tem mais. O cristão é alguém que pela vida, ou pela virtude, melhor dizendo, de sua reconciliação com Deus, foi reconciliado com o povo de Deus. E ser reconciliado com Deus por meio de Cristo, portanto, significa ser reconciliado com todos aqueles que estão reconciliados com Deus. É claro, meus queridos irmãos, que esta reconciliação ela precisa afetar de alguma forma todos os nossos relacionamentos, inclusive com os não cristãos. Mas somente no ambiente cristão, ou no ambiente do corpo de Cristo, ela se torna plena e verdadeira. Pois consiste na relação entre duas ou mais pessoas que são feitas família, né, pela ação sobrenatural do Espírito por meio da fé em Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus. Então percebam,
Isso se comprova pelas palavras de Paulo. Abra aí em Efésios. Efésios capítulo 2. Isso se comprova aqui pelas palavras de Paulo aos crentes de Éfeso. Efésios 2, versículos 14 ao 16. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então, reconciliação, portanto, é o alvo da fé cristã. Reconciliação com Deus em um só corpo, né? Com os demais filhos de Deus, por meio de sua morte, ou seja, da morte de Cristo na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. É o que Paulo está dizendo. Meus irmãos, como isso é relevante, pessoal e socialmente relevante. Isso de fato é importantíssimo. Quando o cristão ele se concentra naquilo para o que ele de fato foi chamado, ele desencadeia o verdadeiro poder para mudar o mundo. Quando eu falo mudar o mundo, eu não estou dizendo que você vai conseguir fazer, mas você vai de fato fazer a diferença. Quando o cristão se concentra naquilo para o que ele de fato foi chamado, ele desencadeia o verdadeiro poder para mudar o mundo. O poder para mudar o mundo, meus queridos irmãos, virá do amor de Cristo derramado em nosso coração. Virá do amor de Cristo derramado em nosso coração pelo Espírito. Amor que nos reconcilia com Deus, com o Pai, e uns com os outros no corpo de Cristo. Então, tudo isso é fruto do Evangelho de Jesus Cristo. Então, a carta de Paulo a Filemon é um tratado de como isso vai se dar na prática. Em outras palavras, o apóstolo Paulo aqui apresenta o que a cruz de Cristo, tendo nos reconciliado com Deus, gera então em nós, em termos de como nós devemos tratar aqueles que pecam contra nós, seja de que forma for. Hernandes Dias Lopes, resumindo a mensagem dessa carta preciosa, ele escreveu o seguinte, abre aspas: o cristianismo não é apenas um sistema de doutrinas. O cristianismo não é apenas um sistema de doutrinas. É, sobretudo, relacionamento com Deus e com o próximo. Fecha aspas. Paulo, escrevendo a Filemon, nos ensina que, uma vez reconciliados com Deus por meio de Cristo, nós buscamos agora pelo Espírito a reconciliação com todos, especialmente com os irmãos. Mas ainda hoje existem irmãos intrigados, né? Um com o outro. Não se falam. Não entenderam ainda o que é reconciliação. O Hernandes Dias Lopes, ele prosseguiu em sua descrição do texto paulino que nós lemos aqui, ou que nós temos em tela nessa noite, e ele vai dizer o seguinte, abre aspas: essa carta é um manual de relacionamento. Trata de amor, perdão, restituição e reconciliação. Embora essa tenha sido escrita há quase 20 séculos, seus ensinos continuam vivos, atuais e absolutamente oportunos. Fecha aspas. Meus queridos irmãos, o fundamento de tudo, como nós veremos, o poder capaz de mudar o mundo é o amor. Foi o amor de Deus que fez com que Jesus viesse a esse mundo e mudasse ele por completo. A vinda de Cristo mudou o mundo. E
somente o amor de Deus é capaz de fazer isso. O amor de Cristo que nos transforma e nos constrange agora a não vivermos mais para nós mesmos. Isso é uma lição, irmãos, que é difícil de se viver na prática, porque cada um só se preocupa consigo mesmo. Ainda continuamos egoístas. Pouco me importa se o irmão ali está precisando, está morrendo, contanto que eu esteja bem. Não é assim? Pode não ser com as palavras, mas está lá dentro. Está lá dentro. Sobre o poder do amor de Cristo que nos transforma para mudar o mundo, Paulo escreveu lá em Romanos 13. Vamos lá. Romanos 13. Versículos 8 ao 10. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Que palavra? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o... Estamos precisando amar mais, né? Ao invés de atacar as pessoas. Como nós precisamos desse amor. Esse amor, meus queridos irmãos, e apenas esse amor será capaz de nos ajudar a encarar e a reagir da maneira que glorifica a Deus. É óbvio que todos nós ficamos indignados com as injustiças que acontecem. Mas quem é que vai dar a paga mesmo de verdade? Somos nós? Eu falei, não foi quarta-feira? Acho que falei hoje de manhã também. Quarta-feira quase ninguém assistiu o culto, porque só foi postado na quinta, e quinta-feira não é dia de culto de oração. Então se não caiu na quarta, na quinta também eu não vejo, né? O dia é quarta, mas já que não subiu para o YouTube na quarta, só subiu na madrugada da quinta, eu não vou assistir. Mas eu falei da questão da perseverança. Meus queridos irmãos, como nós precisamos desse amor. Como eu disse, esse amor, e somente esse amor será capaz de nos ajudar a encarar e a reagir de maneira que glorifica a Deus, de forma que enaltece o Evangelho de Cristo e abençoa verdadeiramente as pessoas em face a tanta injustiça que assola o mundo ao nosso redor e a nós particularmente. Por exemplo, de forma cristã, como encarar e reagir aos desgovernos dos nossos governantes? Como é que nós devemos reagir aos desgovernos dos nossos governantes? Como encarar e reagir a alguma ideologia ou cosmovisão que parece me ameaçar? Como é que eu vou reagir a isso? Como então encarar e reagir à brutalidade de policiais brancos matando negros? Como encarar e reagir ao problema do aborto? Resumindo, aqui as maravilhas do Evangelho, estampadas nas palavras de Paulo. A carta de Filemão mostra de forma eloquente a vitória do Evangelho. Nós vemos aqui que o pecado afasta, o Evangelho aproxima. O pecado destrói relacionamentos, o Evangelho reconcilia.
O pecado traz prejuízo. O evangelho faz restituição. O pecado produz tristeza e decepção. O evangelho promove alegria e contentamento. O pecado torna as pessoas prisioneiras. O evangelho faz essas pessoas livres. A fonte de poder do amor é o evangelho de Cristo. As pessoas pensam que não, meus queridos irmãos, mas o evangelho de Jesus tem um valor social poderoso que é inigualável. O cristianismo venceu a escravidão, não pela revolução aqui das armas, mas pelo poder do amor. É interessante, nós vamos ver isso nos detalhes. Paulo, ele diz, eu poderia ordenar, mas eu vou apelar. Em nome do amor. As pessoas pensam que não, mas o evangelho de Jesus tem um valor social poderoso e que é inigualável. Como eu disse, o evangelho, ele venceu, o cristianismo venceu a escravidão, não pela revolução das armas, mas pelo poder do amor. A escravidão era uma dolorosa realidade. Olhando para o período, os escravos não tinham direitos legais. Pela mínima ofensa, eles podiam ser açoitados, mutilados, crucificados ou entregues à morte. Aos escravos não lhes eram permitido matrimônio permanente, mas apenas e somente uniões temporais, que podiam ser rompidas de acordo com a vontade do seu dono. Com a conversão a Cristo, porém, ou a conversão a Cristo uniu na mesma família da fé e na mesma igreja, senhores e servos. Senhores e servos. Senhores e escravos foram unidos no Espírito de Cristo e nessa união foram extintas todas as distinções sociais. Não dá para entender como é que tem cristão ainda envolvido nessas coisas. Gálatas 3. Gálatas 3. Versículo 28. Dessa arte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Senhores e escravos foram unidos no Espírito de Cristo e nessa união foram extintas todas as distinções sociais. Meus queridos irmãos, o poder que brota, o poder do amor que brota do Evangelho, a única força capaz de verdadeiramente mudar o mundo. Eu oro para que o nosso estudo dessa carta traga luz ao nosso entendimento e promova amor no nosso coração. O tipo de amor que tem poder para mudar realmente as coisas. O amor que brota do Evangelho de Jesus Cristo. Irmãos, Jesus, ele veio pelas pessoas. Não foi pelas coisas. A Bíblia diz que Deus amou as pessoas. E foi pelas pessoas que Ele deu o seu Filho. E nós estamos rodeados delas. Precisamos vencer o egoísmo. É um gigante da alma que tem derrotado muitos cristãos.
e faz com que eles fechem os olhos para as pessoas que estão morrendo ao seu redor, sem ter ouvido falar de Cristo. Lições preciosas Deus nos ensinou ao longo e tem nos ensinado ainda nessa pandemia. A questão é, vamos aprender ou não? Eu vejo que o campo ele ainda está mais branco para a colheita. Como Jesus disse aos discípulos, precisamos erguer os olhos. Abrir os olhos para poder enxergar ao nosso redor. De tudo que se pode destacar nessa introdução aqui da carta, ainda não entramos nem sequer na carta. De tudo que se pode destacar, o principal é que a carta a Filemon nos apresenta algumas imagens notáveis da salvação. O que é que nós temos aqui nessa carta a Filemon? E aí você vai lendo, bem pequenininha, leia várias vezes. Nós temos aqui Onésimo abandonando o seu amo, o seu senhor. Paulo encontrando, intercedendo em seu favor, identificando-se com ele. O seu oferecimento, ou seja, do próprio Paulo, de pagar a dívida. E a recepção de Onésimo por Filemon por causa de Paulo. A restauração do escravo solicitada pelo apóstolo, com base no amor, versículo 9. Todas essas figuras lançam luz acerca da nossa grande salvação em Cristo. Se você atentar aos detalhes, você vai ver. Nas palavras de Paulo a Filemon: prefiro pedir que perdoe e liberte Onésimo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus. É esse o poder do amor para mudar as coisas, para mudar o mundo. Pergunta hoje, para nós encerrarmos. Você já provou desse amor? Você já provou do amor de Jesus? Aí você vai dizer, lógico, pergunta besta, né? Aí então vem outra. Você já foi salvo por esse amor? Já. Agora, a pergunta mais difícil de ser respondida. Você age com base no amor de Jesus? Você age com base no amor de Jesus? O que te move ou constrange a agir? Que tipo de mudança você busca nas pessoas? É com base no amor? Só o Evangelho pode produzir verdadeiro amor. O tipo de amor que muda realmente, verdadeiramente, profundamente. Começando pelo novo coração que recebemos do próprio Deus. Quando nos arrependemos e cremos em Cristo para a salvação. Portanto, meus irmãos, milite com base no amor para espalhar o amor de Jesus. Pegue a visão crente, Filemon 9. Prefiro pedir que perdoe e liberte Onésimo com base no amor. Ou seja, não foi por lei nem por obrigação. Eu, Paulo, já velho, agora prisioneiro de Cristo Jesus. Curvemos nossas cabeças. Vamos parar aqui. Domingo que vem, Deus nos permitindo, nós vamos continuar. Pai Santo, Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva, santa e eficaz. Nessa introdução, Pai, à carta de Filemon, que possamos, ó Pai, ser despertados para aquilo que vamos ver ainda.
Nos ajuda, Pai, a podermos agir conforme a Tua palavra. Agir com base no amor. Ajuda os Teus servos, ó Pai, a poderem compreender as lições contidas nessa tão pequena carta, mas de grande valor, inestimável valor. Nos dá sabedoria, ó Pai, para praticarmos aquilo que aprendemos. Que não sejamos apenas ouvintes negligentes, como bem vimos na carta de Tiago, mas que possamos, ó Pai, ser operosos, praticantes, cristãos verdadeiros, sábios, maduros. Tudo isso, ó Pai, nós colocamos diante de Ti, mais uma vez gratos ao Senhor pela oportunidade que nos foi concedida nessa noite. Como é bom poder adorar o Senhor na comunhão dos irmãos. E nessa noite, ó Pai, que vamos anunciar a morte do Senhor até que Ele venha, através do memorial da ceia do Senhor. Temos ainda mais que refletir a forma como temos vivido enquanto cristãos. Que possamos de fato fazer a diferença, ó Deus. Que a nossa vida possa chamar a atenção das pessoas para o Senhor. Que elas possam olhar para aquilo que nós fazemos, para como nós vivemos, e possam glorificar o nosso Pai que está nos céus. Tudo isso, ó Pai, eu te peço nessa noite, em nome de Jesus, o Teu Filho, que vive e reina para todo sempre. Amém.